Olá! Hoje o PetBio apresenta para vocês um seminário sobre migrações humanas. A migração é uma das principais forças que moldaram a diversidade cultural e genética das populações humanas. As evidências fósseis sugerem que pelo menos 12 espécies distintas, incluindo a nossa, Homo sapiens, partem de um ancestral comum ao macaco africano e andaram sobre a Terra durante os últimos 7 ou 8 milhões de anos. Em 1975, no deserto Afar, na Etiópia, o paleoantropólogo Donald Johanson tropeçou no que parecia ser uma costela de hipopótamo emergindo do solo. Mas, na verdade, tais ossos eram um fêmur e uma tíbia de um hominídeo de andar ereto. Eles identificaram que os restos eram de um indivíduo feminino de uma nova espécie, Australopithecus afarensis, com 3 milhões de anos. Enquanto comemoravam, tocava a música dos Beatles, Lucy in the Sky with Diamonds. Então, eles carinhosamente apelidaram o fóssil de Lucy. 2 pares de pegadas de 3,6 milhões de anos foram encontrados em rochas vulcânicas de Laetoli, um sítio pré-histórico da Tanzânia. As pegadas possivelmente são de mãe e filho e preservam informações históricas a respeito dos possíveis hábitos desses indivíduos. Provavelmente eram criaturas que habitavam árvores. Na África do Leste, foi encontrado outro grande sítio de pesquisa de hominídeos, o de Great Rift Valley, ou Vale do Rift, onde encontraram ferramentas de pedra e outras evidências de 2,5 milhões de anos. Na África Central, também foram encontrados hominídeos primitivos que devem ter vagado no meio da África do Oeste também. Há aproximadamente 2 milhões de anos, os movimentos de hominídeos conectaram os continentes, à medida que eles viajaram da África para a Eurásia, quando os hominídeos eretos e bípedes saíram da África. Seus cérebros eram maiores e seus membros bem mais longos. Caminhar ereto sobre os 2 pés liberou as mãos desses hominídeos e levou ao aumento do uso especializado de ferramentas. Enquanto isso, uma outra espécie de hominídeos podia ser encontrada no meio da Afro-Eurásia. Finalmente, os hominídeos se espalharam para o sudeste da Ásia e para a China. Por fim, eles atingiram o sudeste da Austrália há aproximadamente 46 a 50 mil anos. A maior parte da área continental ao redor da África, Europa e Ásia recebeu imigrantes do leste da África há aproximadamente 1,5 milhões de anos. Datados de aproximadamente 1 milhão de anos, os restos de hominídeos encontrados na Ásia do Leste são do Homo erectus, o homem de Pequim, no norte da China. No começo dos anos de 1920, apresentam a coleção mais antiga de fósseis desse sítio, que infelizmente desapareceu no tumulto da Segunda Guerra Mundial e nunca mais foi encontrado. O homem de Pequim comia carne e animais selvagens e agia tanto como carniceiro como caçador, utilizando ferramentas de pedra. Inicialmente, se acreditou que também sabia como usar o fogo, mas testes recentes nas cinzas indicam que aquele fogo pode não ter sido feito intencionalmente por humanos. Fragmentos fósseis do Homo erectus, datados de quase 2 milhões de anos atrás, foram encontrados em boa parte da China atual. Já o homem de Java era ancestral do Homo erectus e viveu ao redor do rio Solo e no Sangiran da ilha de Java, na atual Indonésia, há 1,6 a 1,8 milhões de anos. As condições encontradas na Europa há 2 milhões de anos, como, por exemplo, a presença de enormes geleiras e o seu lento recuo, não favoreceram a presença dos hominídeos no continente, tornando assim a Ásia um local mais atrativo para os migrantes africanos. Foi por volta de 500 mil anos atrás que a Europa se tornou um ambiente atrativo para os hominídeos. Visto que as geleiras começaram a derreter e a diversidade vegetal e animal começou a tomar espaço na Europa, favorecendo o desenvolvimento de recursos para a manutenção da vida desses hominídeos. Os resquícios desses indivíduos encontrados na Europa não são do Homo erectus, mas sim de neandertais, que receberam tal nome por seus resquícios foram encontrados em um sítio
no Vale do Neandertal, na atual Alemanha. O homem da anatomia moderna provavelmente tem sua origem iniciada a partir de uma segunda onda de migração para fora da África. O Homo sapiens de anatomia moderna parece ter se mudado para a Europa a partir do oeste da Ásia, durante o começo do recuo daquela que é chamada de glaciação de Würm, há cerca de 35 mil anos. Esses migrantes, chamados de Cro-Magnon, devido a um sítio no Vale de Dordogne, na França, finalmente se desalojaram os mais antigos. Contudo, por mais de 15 mil anos, depois que o Homo sapiens apareceu na Europa, a parte do norte do continente permaneceu desocupada devido ao seu clima incerto e aos seus recursos alimentares imprevisíveis. As evidências genéticas confirmam que o movimento original para fora da África começou já por volta de 2 milhões de anos atrás. Sítios com restos de homens anatomicamente modernos são comuns na África durante a metade da Idade da Pedra, confirmando que a segunda onda migratória para fora da África se deu, talvez, por volta de 100 mil anos atrás. Os humanos formam a única espécie capaz de colonizar o planeta. O número pequeno de indivíduos e as enormes distâncias percorridas por eles e as dificuldades para realizarem tais migrações, que provavelmente ocorreram andando a pé ou viajando em jangadas rudimentares, nos mostram que o processo de colonização do planeta pelos hominídeos foi um processo como um golpe de sorte. A colonização do planeta certamente dependeu da adaptação dos hominídeos ao ambiente ao qual eles se inseriam. Em meados da Idade da Pedra, os padrões de sociedade e convivência com o ambiente em que esses indivíduos viviam variavam bastante devido às migrações contínuas, o que ocasionou em diversas mudanças culturais entre os povos que iam se formando à medida que as migrações se alastravam. O que pode ser observado a partir dos instrumentos e utensílios de pedra, figuras esculpidas, arte em pedras e cavernas, entre outros, datando de mais ou menos 40 mil anos atrás, que foram encontrados em quase todas as partes do globo. O surgimento da linguagem falada, adotada pelos humanos, provavelmente foi um marco divisor que permitiu a manutenção de nossa espécie até os dias de hoje. Não se sabe ao certo quando a fala surgiu, mas a adaptação física principal que possibilitou tal hábito deve ter ocorrido há apenas 200 mil anos. Foi a redução da laringe na garganta humana, nos tornando capazes de produzir a fala, modificando a passagem do ar. A fala permitiu que os humanos pudessem socializar costumes, crenças, tecnologia e modos de vida. As migrações provavelmente foram impulsionadas pelo aumento populacional, seguido da escassez de recursos para a manutenção da vida. Ao saírem de seu atual ciclo social em busca de um novo local para sobreviver, os humanos se depararam com diversas problemáticas novas, como, por exemplo, as diferenças climáticas, as descobertas de novos perigos e novos recursos alimentares, o que fez necessário que esses migrantes buscassem por novas alternativas para se adaptarem a esses locais. A domesticação de animais também foi um fator extremamente relevante para as migrações humanas. A utilização de camelídeos e equinos, por exemplo, para auxiliar nos transportes, encurtou o tempo que levavam para cobrir longas distâncias dentro do continente. O estudo das linguagens indica que, dos 12 grupos de linguagens que são classificados pelos historiadores, o surgimento dessa diferenciação linguística pode ter ocorrido entre 10 mil e 20 mil anos atrás, baseando-se na atual distribuição dos falantes descendentes das línguas correlatas. Os estudos sobre a linguagem sugerem que houveram dois períodos de migrações principais. O primeiro foi da África para o Pacífico, por meio de rotas aquáticas e por regiões tropicais entre 80 mil a 50 mil anos. E o subsequente ocorreu ao longo das zonas temperadas, entre 40 mil e 30 mil anos, alcançando zonas de ambientes mais extremos. Essa última distribuição sugere que os grupos humanos se diferenciaram em subgrupos de maneira mais rápida e antes mesmo da Grande Era do Gelo. Palavras similares em diferentes linguagens, assim como outras características em comum dos sons emitidos durante a fala, podem demonstrar origens comuns. Com o fim da Era do Gelo, há aproximadamente 10 mil anos antes da Era Comum,
Novas migrações para a Ásia e Europa se iniciaram, de maneira que a implementação de sociedades nesses ambientes fosse possível. O fim da Era do Gelo também possibilitou que os humanos que existiam naquela época desenvolvessem maneiras mais complexas de sobrevivência, como, por exemplo, a caça, a pesca, a coleta e o uso de ferramentas diversificadas e especializadas, o que permitiu que os assentamentos formados por hominídeos crescessem tanto em números de grupos quanto em números de pessoas em cada grupo. O crescimento desses grupos foi um fator que impulsionou as migrações de longas distâncias pela água para outras partes da Ásia, do Pacífico e para as Américas, Austrália e Nova Guiné, o que foi possível com o uso de barcos ou atravessando pontes de terra temporárias que apareceram em várias partes do mundo durante a diminuição glacial do nível dos mares, há aproximadamente 50 mil anos. Embora não se saiba quando ou como chegaram nas Américas, evidências biológicas, como os tipos de sangue e padrões dentários de hominídeos encontrados na região, são algumas informações que indicam que os parentes mais próximos dos primeiros americanos são os hominídeos do Nordeste da Ásia. Algumas hipóteses relatam que os hominídeos podem ter passado pela Sibéria até atingir o extremo norte da América do Norte, de 1,5 a 2 milhões de anos, devido à presença de evidências, como ferramentas de seixo, datadas dessa época na região. O que ocorreu muito antes das migrações realizadas pelo Estreito de Bering, que liga os oceanos Pacífico e Ártico entre a Rússia e os Estados Unidos, datados de 12 mil a 35 mil anos. A presença de hominídeos ficou melhor registrada nas Américas entre 11.000 até 11.500 anos atrás, a partir de evidências de habitações humanas em um sítio no Novo México. Mas existem sítios mais antigos de habitações humanas que podem datar de até 19 mil anos atrás na América do Norte e até 33 mil anos na América do Sul. Embora haja muita contradição sobre quando exatamente as Américas foram colonizadas pelos hominídeos, os historiadores acreditam que tal evento possa ser registrado por volta de 12 mil anos, a partir de evidências encontradas ao leste da Groenlândia, no Canadá e no nordeste da Ásia. A teoria beringiana diz que a Sibéria e o Alasca Central eram ligados por terra por meio de uma ponte, atravessando o que hoje é o Mar de Bering. E foi a partir dessa ligação que os eurasianos chegaram até as Américas. Embora tenham sido encontrados abrigos de pedra datados de 60 mil anos em sítios na Austrália, confirmando a presença humana no local, as informações mais concretas sobre a presença de hominídeos nas ilhas do Pacífico, na Austrália e em Nova Guiné foram datadas de uns 50 mil anos. Diferentemente da possível colonização das Américas a partir do Estreito de Bering, a colonização da Austrália não contou com a presença de um canal que possibilitasse que os hominídeos chegassem até lá por terra. Embora o período que data a presença de hominídeos na região tenha sido de glaciação, o que seria oportuno para chegar até lá, visto que o nível do mar estava temporariamente baixo, a ausência de canais de terra entre a Ásia e a Austrália nos últimos 3 milhões de anos indica que provavelmente as migrações para a região ocorreram pela água. As evidências genéticas, linguísticas, culturais e naturais das migrações ajudam a identificar padrões de dispersão de grupos de indivíduos, o que diferencia as movimentações seguintes da primeira colonização é a sua característica como travessia de fronteiras, sejam elas geográficas, linguísticas ou culturais. Além disso, a necessidade humana de migrar não diminuiu, mesmo com a colonização de praticamente todo o planeta, e a adoção de cultura humana de se assentar em um só lugar. Normalmente, a colonização substitui, absorve ou desaloja o controle dos grupos mais antigos da comunidade, muitas vezes sem estabelecer novas. Os viajantes são absorvidos por suas novas comunidades, mas também são capazes de criar as suas próprias, onde podem manter sua língua e costumes advindos de sua cultura original. Nesse contexto, ao longo da história, houveram diversos episódios de dispersão de comunidades humanas inteiras por todo o planeta, chamadas de diásporas. Essas viagens englobam comunidades de imigrantes que se deslocam pelos mais diversos motivos. Viagens culturais, trabalhadores em busca de empregos, comerciantes ou participantes de movimentos de conquistas de territórios.
Um bom exemplo é a expansão do comércio, dos impérios e até da religião na Idade Média, que, consequentemente, aumentaram o número de viajantes e a possibilidade de migrações permanentes e de larga escala. A influência comercial também influenciou a peregrinação de muitos grupos humanos, que viveram ao longo de vias aquáticas e até mesmo dos conhecidos vikings, cujas migrações contínuas levaram a mudanças de longo prazo na linguagem e na cultura. Entretanto, nem todas as migrações aconteciam por escolha grupal ou individual. As expansões territoriais de impérios para domínio e consolidação de poder ajudaram a criar migrações forçadas, onde os grupos de pessoas eram expulsas de seus territórios de origem. A globalização do trabalho forçado ofereceu um importante desenvolvimento para a história das migrações. O comércio de escravos e criminosos percorreu as principais rotas marítimas e terrestres nas Américas, África, Ásia e Europa por centenas de anos. Sob o impacto do capitalismo, o tráfico humano foi fortalecido, criando modelos migratórios involuntários, onde pessoas eram tratadas como mercadorias, sendo compradas e vendidas. As migrações modernas impactaram muito mais do que a economia, onde imigrantes voluntários ou não transformaram povos das Américas até a Ásia. Urbanização, indústria, guerras foram uma combinação para a criação de condições para migrações massivas durante a Era Moderna. Inovações tecnológicas atuaram na área dos transportes e permitiram a velocidade crescente das viagens, que antes demoravam meses e mais meses, e agora, a custos relativamente baixos, também são curtas. Desde o início da disseminação do gênero Homo, os seres humanos permaneceram como criaturas móveis e mantiveram essa característica como uma de suas maiores realizações, cobrindo vastas áreas a partir de suas migrações. Diferentemente das outras espécies de animais, a migração humana não aconteceu somente por questões biológicas, como a reprodução, a busca por alimentos ou disputas territoriais. Muitos outros fatores, principalmente nas migrações tardias, influenciaram a mudança para outros territórios, como a religião, muito comum durante as cruzadas, conquistas de novos territórios, motivos econômicos, como em situações de pobreza, conflitos de poder, como as guerras, e até culturais, como os nômades e os ciganos. Isso demonstra como a espécie humana é capaz de viajar por diversos territórios e se adaptar a eles, fazendo parte de comunidades já existentes ou até mesmo iniciar novas, mesclando ou criando costumes e linguagem. Muito obrigada por assistir o nosso vídeo. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e deixar o like. Também siga a gente nas redes sociais. Tchau, tchau!